Olá, meu nome é Leomar e nós estamos vendo o capítulo 7 do livro de Termodinâmica do Zengel, né, que é a entropia, o estudo da entropia, tá? E nós vamos ver agora a parte 2 da nossa videoaula, que trata desse assunto, né, vendo basicamente o que é entropia, ok? Então vamos lá, vou compartilhar o livro com vocês, né? E minha imagem bonitinha aqui. Ok, para a gente conversar melhor, né? Bom, então o que é entropia? Tá? A gente ficou claro, deixou claro nas discussões anteriores que entropia é uma propriedade útil, né? Uma propriedade útil e serve como uma ferramenta valiosa na análise da segunda lei da termodinâmica, aplicada a dispositivos de engenharia. Muito bem, mas isso não significa que a gente conhece, né? E entende até agora muito bem o que é entropia. Tá? Na realidade, a gente não conseguiu nem dar uma resposta adequada à pergunta: o que é entropia? Entretanto, o fato de não sermos capazes de descrever totalmente essa propriedade não tira a sua utilidade. Né? A gente não consegue também definir energia, certo? Isso não interferiu em nossa compreensão das transformações de energia e do princípio da sua conservação. Ok? Bom, certamente entropia não é uma palavra de uso frequente como energia, tá? Mas com uso contínuo, nossa compreensão sobre o que é entropia vai se aprofundar. A gente vai entender um pouquinho mais que ela. Né? A discussão a seguir deve esclarecer um pouco mais seu significado do que é entropia, seu significado físico e considerando a sua natureza microscópica, né, da matéria, ok? Então vamos lá. A entropia pode ser vista como uma medida. Vou tirar minha carinha daqui só para aparecer o livro. A entropia pode ser vista como uma medida da desordem molecular ou da aleatoriedade molecular. Que vem assim isso, né? À medida que um sistema fica mais desordenado, as posições das moléculas tornam-se menos previsíveis e a entropia aumenta. Assim, não é surpreendente que a entropia de uma substância seja mais baixa na fase sólida e mais alta na fase gasosa, conforme a gente pode ver aqui na figura, né, 7-20, ilustrando, né, o nível de desordem molecular, tá? Ou entropia para os estados sólidos, estado líquido e estado gasoso. Você vê que no estado sólido uma entropia menor, né? No líquido intermediário e no gasoso uma maior desordem molecular. As moléculas estão cheias de energia, estão ocupando espaços aleatórios, não previsíveis. Né? Então, na fase sólida, as moléculas de uma substância oscilam continuamente entre si, e suas posições em um dado instante podem ser predeterminadas, né, com relativa precisão. Na fase gasosa, essas moléculas se movem mais aleatória, né? Elas se movem de forma aleatória, colidem umas com as outras e fica difícil predeterminar a sua posição. Né? Então, o alto valor para essa entropia está associado ao caos molecular. Então, muitos autores, alguns textos, falam que a entropia mede o grau de desordem molecular, né? Ou a desordem de um sistema. É uma definição aceita. Né? Então, como a gente viu microscopicamente, né, um sistema isolado que parece estar em equilíbrio pode exibir um nível elevado de atividade devido à movimentação contínua de suas moléculas. Estou vendo em nível molecular, tá? Para cada estado de equilíbrio macroscópico, existem vários estados microscópicos possíveis, que a gente chama de microestados também, né? Ou configurações moleculares correspondentes. A entropia de um sistema está relacionada ao número total de possíveis estados microscópicos ou microestados do sistema, o que chamamos de probabilidade termodinâmica, né? P, certo? Designado pela letra P, que de acordo com a relação de Boltzmann pode ser expressa por S igual K log, né, natural de P.
dado pela equação 7-20, certo? Onde o K é uma constante, a constante de Boltzmann, ela é igual a 1,3816 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin, né, a chamada constante de Boltzmann. Portanto, sob esse ponto de vista macroscópico, a entropia de um sistema aumenta sempre que a aleatoriedade molecular ou incerteza, ou seja, a probabilidade molecular de um sistema, aumenta. Né? Desta forma, a entropia é uma medida da desordem molecular. E a desordem molecular de um sistema isolado aumenta sempre que passa por um processo. Então é bacana esse conceito. Entropia é uma desordem molecular, né? Citando os 3 estados. Né? Como a gente já mencionou anteriormente, as moléculas de substância na fase sólida oscilam continuamente, criando uma incerteza acerca de sua posição. Essas oscilações, porém, desaparecem gradualmente à medida que a temperatura diminui, e as moléculas supostamente tornam-se imóveis no zero absoluto, que é o estado ideal. Assim, a entropia de uma substância cristalina pura a temperatura zero absoluto é zero, uma vez que não há incerteza sobre o seu estado das moléculas naquele instante, conforme mostra a figura 7.21, que está mostrando um cristal puro a temperatura absoluta de 0 Kelvin. A entropia, no caso, é zero. E ele fala aqui, uma substância cristalina pura a temperatura zero absoluto está em perfeita ordem e sua entropia é zero. Né? Então esta é a terceira lei da termodinâmica, certo? E essa terceira lei oferece um ponto de referência absoluto para a determinação de entropia. A entropia determinada com relação a esse ponto é chamada de entropia absoluta e é extremamente útil na análise termodinâmica das reações químicas. Aí você pode observar que a entropia de uma substância, que a entropia de uma substância que não é cristalina e pura, como uma solução sólida, por exemplo, não é zero a temperatura zero absoluta. Isso acontece porque existe mais de uma configuração molecular para tais substâncias, o que introduz alguma incerteza sobre esse microestado da substância. As moléculas na fase gasosa possuem uma quantidade considerável de energia cinética. Lembre-se que as moléculas estão com alto grau de energia e estão movimentando de forma caótica, né? Praticamente caótica, ou melhor, aleatória. Né? Entretanto, a gente sabe, independentemente de quão elevadas sejam suas energias cinéticas, as moléculas de gás não conseguem girar, né, uma roda de pá dentro de um recipiente para produzir trabalho. Isso acontece porque as moléculas de gás, né, e a energia que elas possuem estão desorganizadas. Provavelmente, o número de moléculas que tenta girar a roda em uma direção em determinado momento é igual ao número de moléculas que estão tentando girá-la na direção contrária. Certo? Fazendo com que a roda permaneça imóvel. Né? Assim, é impossível extrair algum trabalho útil diretamente da energia desorganizada. Dá uma olhada aí na figura à sua direita, figura 7.22. Né? A energia desorganizada não produz efeito útil, independente de sua magnitude. Então, eu tenho uma carga, 2 homens puxando carga num sentido, na mesma direção, né? Outros 2 estão puxando naquela direção, na mesma direção, em sentido oposto. A carga não sai do local. Você não está produzindo trabalho. Okay? Agora, você considere o eixo girante, né, desculpe, da figura 7.23. Está logo aqui abaixo. Né? Dessa vez, a energia das moléculas está completamente organizada, né? Uma vez que as moléculas do eixo estão girando juntas na mesma direção. Portanto, está elevando esse peso, né? Está produzindo um trabalho do eixo. Okay? Essa energia organizada pode ser facilmente utilizada para executar tarefas com elevação de um peso, né? Como elevação de um peso ou geração de eletricidade, por exemplo. Ok? Bom, e aí? Dessa forma, né, a energia estando organizada, nessa forma, né,
o trabalho não sofre desordem ou aleatoriedade e, portanto, está livre de entropia. Então, energia organizada, entropia baixa. Energia desorganizada, entropia alta. Né? Não há nenhuma transferência de entropia associada à transferência de energia sob forma de trabalho. Portanto, na ausência de atrito, sistema ideal, né, o processo de elevar um peso girando um eixo ou um volante não produz nenhuma entropia. Todo processo que não produz uma entropia líquida é reversível. E, portanto, o processo que acabamos de escrever, a elevação do peso, pode ser revertido, abaixando o peso. Dessa forma, a energia não se degrada durante esse processo, e nenhum potencial de realizar trabalho se perde. Ok? Bom, em vez de levarmos o peso, vamos operar uma roda de paz em um recipiente cheio de gás, como mostra a figura 724. Vamos dar uma olhadinha nela. Figura 724, aqui à sua direita, né? Então, nesse caso, o trabalho da roda de paz, né, ele é convertido em energia interna do gás, que fica evidente pela elevação de sua temperatura, criando assim um nível de desordem molecular mais elevado dentro do recipiente. Esse processo é bastante diferente da elevação de um peso, uma vez que a energia organizada da roda de paz agora é convertida em uma forma altamente desorganizada de energia, certo? Okay? A qual não pode ser transferida novamente à roda de paz como energia cinética de rotação. Apenas parte dessa energia pode ser convertida em trabalho, através de uma reorganização parcial por meio da máquina térmica. Dessa forma, a energia se degrada durante o processo. A capacidade de realizar o trabalho fica reduzida e a desordem molecular é produzida. Associado a tudo isso, há também o aumento de entropia. A quantidade de energia é sempre preservada durante o processo real. A primeira lei da termodinâmica, mas a qualidade deve diminuir, segunda lei, né? Conforme a segunda lei. Essa diminuição da qualidade é sempre acompanhada por um aumento de entropia. Opa, então aí já posso tirar uma conclusão interessante. A energia perde qualidade à medida que tem a entropia elevada no sistema. Ok? Então, apenas parte da energia pode ser convertida em trabalho através da reorganização parcial por meio de uma máquina térmica. Dessa forma, a energia se degrada durante o processo. A capacidade de realizar trabalho fica reduzida. A desordem molecular é produzida. Né? Associado a tudo isso, há também aumento da entropia. A quantidade de energia é sempre preservada durante o processo real. Certo? Né? Como a gente já viu anteriormente. E essa diminuição da qualidade é sempre acompanhada por aumento de entropia. Também já vimos. Nesse exemplo, como exemplo, a gente pode citar a transferência de 10 kJ de energia na forma de calor, né, de um meio quente para o meio frio. Ao final desse processo, ainda temos 10 kJ de energia, mas uma temperatura mais baixa, portanto, com uma qualidade menor. Em essência, o calor é uma forma de energia desorganizada, e uma certa desorganização, a entropia, é transportada pelo calor, conforme a gente pode ver na figura 725, né? Abaixo aqui, ó, do seu lado esquerdo, né? Onde eu tenho um corpo quente a 80 graus Celsius, tá? O calor é transferido para um corpo frio, né? A 20 graus Celsius. No caso, a entropia desse corpo frio vai aumentar, né? Então ele fala que durante o processo de transferência de calor, a entropia líquida aumenta. O aumento da entropia do corpo frio mais do que compensa a diminuição da entropia do corpo quente, né? Mas veja bem, nós não temos lei de conservação da entropia, apenas uma transferência da entropia, certo? Bom, como consequência, a entropia e o nível de desordem molecular do corpo quente, né, da figura 725, diminuem com a transferência de calor, e a entropia e o nível de desordem molecular do corpo frio aumentam.
A segunda lei da termodinâmica exige que o aumento da entropia do corpo frio seja maior do que a diminuição da entropia do corpo quente, e, portanto, a entropia líquida do sistema combinado, o corpo frio e o corpo quente, aumenta. Em outras palavras, o sistema combinado está em um estado de maior desordem do que o estado inicial. Desse modo, podemos concluir que os processos só podem ocorrer na direção em que aumenta a entropia global, ou na direção da desordem molecular. Ou seja, todo o universo está ficando cada dia mais caótico. A tendência é o aumento da entropia do universo. Né? Bom, entropia, outro tópico importante aqui, né? Entropia e geração da entropia na vida diária. Como é que a gente vê isso, né? Então, o conceito de entropia também pode ser aplicado a outras áreas. A entropia pode ser vista como uma medida de desordem ou desorganização do sistema, como a gente viu anteriormente. Da mesma forma, a geração de entropia pode ser vista como uma medida da desordem ou desorganização gerada em um processo. O conceito de entropia não é usado na vida diária de forma tão extensa quanto o conceito de energia, embora a entropia, né, seja facilmente aplicável a diversos aspectos da vida diária. Né? E aí, a extensão do conceito de entropia a campos não técnicos não é uma ideia nova. Ela tem sido assunto de vários artigos, até mesmo de alguns livros. Em seguida, a gente apresenta vários eventos comuns e mostram sua relevância para o conceito de entropia e de geração de entropia. Então vamos lá. Né? Pessoas eficientes conduzem vidas com baixa entropia, altamente organizada. Elas têm um lugar para tudo, mínimo de incerteza, e precisam de um mínimo de energia para localizar alguma coisa. Pessoas ineficientes, desorganizadas, por sua vez, por serem desorganizadas, levam uma vida com entropia alta. Elas precisam de minutos, se não de horas, para encontrar alguma coisa que precisam, e podem criar uma desordem ainda maior ao provocar, uma vez que provavelmente procuram de forma desorganizada. Procurar, desculpe. Pessoas que têm estilo de vida com entropia alta estão sempre correndo e parece que nunca alcançam o que desejam. Tá? Então aqui tem vários exemplos, certo? Tem vários exemplos, ele cita até o cartoon aqui do lado esquerdo, né? Que a mulher fala, né, pro marido, namorado, que é pro rapaz aqui. Já percebeu que cada vez que você faz alguma coisa nesta casa, a entropia aumenta? Ou seja, o cara é um desorganizado. Né? Outro exemplo que eles citam aqui, né? Uma biblioteca, né? Uma biblioteca com boas prateleiras e um bom sistema de indexação, ou seja, bem organizada, pode ser visto como uma biblioteca com baixa entropia, por conta do alto nível de organização. Da mesma forma, uma biblioteca com prateleiras e sistema com indexação ruim pode ser vista como uma biblioteca com alta entropia, por conta do alto nível de desorganização. Uma biblioteca sem nenhum sistema de indexação é o mesmo que nenhuma biblioteca, uma vez que um livro não tem valor se não puder ser encontrado. Okay? Ele cita vários exemplos, né? Eu vou deixar para a leitura de vocês, tá? Vamos para os conceitos, mais para definições. Se quer mais para ilustração, eu peço que vocês leiam, ok? Bom, só um minutinho. Bom, continuando, né? Nós vamos ver no subcapítulo aqui, 7-7, né, as relações, tá, da temperatura, né, pela entropia, ok? Esse ds é a entropia, né, derivada da entropia. Bom, lembre-se de que a quantidade, a derivada de Q, calor sobre a temperatura, para um sistema internamente reversível, corresponde a uma variação infinitesimal da propriedade entropia, o ds. Desta forma, a variação de entropia em um processo pode ser avaliada pela integração dessa expressão,
né, a derivada de Q sobre a temperatura, ao longo de uma trajetória imaginária internamente reversível entre estados iniciais, entre estados finais reais. Tá? Nos processos isotérmicos, ou seja, temperatura constante, internamente reversíveis, essa integração é direta. Mas quando a temperatura varia durante o processo, ou seja, não é isotérmico, né, nós precisamos dispor da relação entre o calor, variação do calor e a temperatura, para realizar essa integração. Encontrar essas relações é o que pretendemos fazer nessa sessão. Né? A forma diferencial da equação de conservação de energia para um sistema fechado estacionário, ou seja, massa fixa, né? Sistema estacionário, massa fixa, tá? Não varia. Né? Contendo uma substância compressível simples, pode ser expressa para um processo internamente reversível, pela seguinte equação. A derivada de Q menos a derivada do trabalho, né, que sai do sistema, igual à sua variação de energia interna, dU. Né? Equação 7-21. Mas a gente sabe que a variação do calor, nesse caso, é igual à temperatura pela derivada da entropia, pela variação da entropia. Né? E a derivada, ou seja, a variação do trabalho, que sai, né, do sistema, é igual à pressão vezes a variação do volume, dV. Desta forma, a gente sabe que a temperatura pela variação da entropia é igual à variação da energia interna mais P dV, que é a variação do volume, isso em kJ, né? Certo? E é dado pela equação 7-22. Ou, escrevendo na forma específica, né, o TdS igual a dU, tudo minúsculo, né, mais PdV, certo? Em kJ por quilograma. Então, essa equação é conhecida como a primeira equação da temperatura vezes variação da entalpia, da entropia, ou equação de Gibbs. Então, essa 723 é a equação de Gibbs. Né? Temperatura vezes a variação da entropia igual à variação da energia interna mais a pressão, né? Pressão vezes a variação do volume. Ok? Equação de Gibbs. Observe que o único tipo de interação de trabalho que um sistema incompressível simples pode apresentar ao passar por um processo internamente reversível é o trabalho de fronteira. Né? A segunda equação, né, de TdS, né, ou seja, a temperatura pela variação da entropia, é obtida por meio da eliminação de dU da equação 723, usando a definição de entalpia. Lembre-se que entalpia é igual à energia interna mais PV, ou seja, falando em termos literais, H minúsculo igual a U minúsculo mais PV. Né? Sendo que H igual a U mais PV, logo a variação de H, ou seja, a derivada de H igual a derivada de U, mais P, derivada do volume, mais V, derivada da pressão. Da equação 7-23, nós temos que TdS igual dU mais PdV. Portanto, combinando as duas, eu tenho que TdS igual dH menos V dP, equação 724. Então, nós vimos o quê? Que a equação 723 e 724 são extremamente, não vimos ainda, mas vamos ver, né? São extremamente valiosas, uma vez que relacionam as variações da entropia de um sistema às variações de outras propriedades. Ao contrário da equação 7-4, elas são relações entre propriedades e, portanto, são independentes dos tipos de processo. Quando você cai num problema e você precisa relacionar as propriedades, vocês vão checar, vocês vão sentir na pele, né, o que é ter essas ferramentas em mãos. Valem ouro. Bom, e essas relações TdS, né, elas foram desenvolvidas tendo em mente um processo internamente reversível, uma vez que a variação da entropia, né, uma vez que a variação da entropia entre dois estados
deve ser avaliada ao longo de uma trajetória reversível. Entretanto, os resultados obtidos são válidos para processos reversíveis e irreversíveis, uma vez que a entropia é uma propriedade e a variação de uma propriedade entre dois estados não depende do tipo de processo pelo qual o sistema passa. As equações 723 e 724, que a gente viu anteriormente, são relações entre propriedades de uma massa unitária, de um sistema compressível, simples, passando por uma mudança de estado. Elas aplicam da mesma forma a mudança de estado de um sistema fechado ou aberto, o volume de controle, conforme mostra a figura 728, que eu tenho um sistema fechado, que é um cilindro-pistão, figura 728 à sua esquerda no vídeo. Nós temos aí um cilindro com um pistãozinho, que é um sistema fechado, não tem fluxo de massa. E à direita tem uma turbininha, que é um volume de controle, porque eu tenho fluxo de massa, entrando e saindo. Então, nesse caso, os dois casos, TdS igual du mais PdV, TdS igual dH menos VdP. Tudo específico, certo? Bom, e aí? E aí, relações explícitas para as variações de entropia na forma diferencial ds podem ser obtidas a partir dessas equações, a T23 e a T24. Eu vou ter a equação T25, onde ds igual du sobre t mais p dv sobre t. E ds igual dH sobre t menos v dp sobre t. Você viu que eu estou tendo a variação da entropia em função da energia interna, da temperatura absoluta do sistema, da pressão e do seu volume específico, certo? A variação de entropia durante um processo pode ser determinada pela integração dessas duas equações, entre estado inicial e final. Entretanto, para efetuarmos as integrações, precisamos conhecer essa relação entre du e dH. E a temperatura, como, por exemplo, o du igual calor específico a volume constante, Cv, dt, e dH, calor específico a pressão constante, dt, para gases ideais, bem como a equação de estado da substância, como a equação do gás ideal, PV igual a RT. Para substâncias para substâncias em que tais relações encontram-se disponíveis, a integração das duas equações, 725 e 726, é direta. Para outra substância, temos que utilizar dados tabelados. As relações TdS para sistemas complexos, ou seja, sistemas que envolvem mais de um modo de trabalho, de paz e equilíbrio, podem ser obtidas de forma semelhante, incluindo todos os modos de trabalho de paz e equilíbrio. Certo? Bom, então vamos, até agora a gente viu de substâncias gasosas, vamos ver um pouco de entropia de líquidos e sólidos. Então, líquidos e sólidos podem ser aproximados como substâncias incompressíveis. O líquido, o sólido, tudo bem, mas o líquido, ele tem uma certa compressibilidade. Mas para o nosso estudo aqui, a gente vai aproximá-lo a uma substância incompressível. Uma vez que seus volumes específicos permanecem quase constantes durante um processo. Assim, a variação do volume igual a aproximadamente zero para líquidos e sólidos. E a equação 725, nesse caso, se reduz a ds igual du sobre t, que é igual ao calor específico, dt sobre t. Você vê que o calor específico ele não tem o subscrito V ou P, porque os dois, como a gente já viu anteriormente, são aproximadamente iguais. Então se considera um valor só nesse caso. Isso é o que eu acabei de falar, a equação 727. E sendo o Cp igual aproximadamente a Cv, que é igual aproximadamente a C, e du CdT para substâncias incompressíveis. Okay? Assim, a variação de entropia durante um processo é determinada por integração, para líquidos e sólidos, no caso, onde S2 menos S1 igual à integral definida de C, que é C em função da temperatura, da variação de T sobre T.
que é igual aproximadamente o calor específico médio, né, pelo logaritmo natural de T2 sobre T1. Tá? A unidade dessa variação de entropia é kJ, quilograma Kelvin. Você vê que eu estou usando kJ. Por quê? Se eu for usar em joule, vai ser sempre vezes 1000, vão dar números muito grandes. Né? Isso daí é a equação 728. Aqui ele fala também, né? O C médio é o valor específico médio da substância no intervalo de temperatura considerado. Tá? Observe que a variação da entropia da substância verdadeiramente incompressível depende apenas da temperatura e é independente da pressão, certo? Bom, então a equação 728 pode ser usada para determinar as variações de entropia de sólidos e líquidos com relativa precisão. Entretanto, para líquidos que se expandem consideravelmente com a temperatura, talvez seja necessário considerar os efeitos da variação do volume nos cálculos. E isso é particularmente importante quando a variação de temperatura é grande. Tá? Uma relação para processos isentrópicos envolvendo líquidos e sólidos é obtida igualando a zero a variação de entropia definida na equação anterior. E isso resulta em, para o processo isentrópico, né, S2 menos S1 igual o calor específico médio, né, que multiplica o log natural de T2 sobre T1, né, que é igual a zero. Nesse caso, T2 igual a T1. Né? Ou seja, a temperatura de uma substância verdadeiramente, vou pôr meu rostinho aqui, a temperatura da substância verdadeiramente incompressível permanece constante durante um processo isentrópico. Assim, para uma substância incompressível, né, um processo isentrópico também é isotérmico, ou seja, mesma entropia, mesma temperatura constante. Né? Líquidos e sólidos se aproximam muito desse comportamento. E aqui, gente, eu tenho a seguir o exemplo 7.7, né, para fixar bem essa matéria. Por favor, dê uma lida, resolva o exercício, acompanhe, estudem esse exercício. Okay? Eu mostro a tabela 7.1, né? O livro mostra aqui abaixo a tabela 7.1 das propriedades, por exemplo, do metano líquido, né? Temperatura aqui do lado esquerdo, as pressões, densidade, entalpia, entropia, calor específicos. Para resolver o problema aqui, né? O exemplo 7.8, né? Certo? Também estudem. Bom, e finalmente a gente vai para a variação de entropia dos gases ideais. Você vê que os gases ideais estão sempre acompanhando a gente aqui, né? Certo? Bom, vamos lá. Então é o subitem, né? Subcapítulo 7-9. Variação de entropia dos gases ideais. Tem até um monitor meio antigão aqui, né? Transmissão do canal G1. Bom, uma expressão para a variação de entropia de um gás ideal pode ser obtida com as equações 725 ou 726, empregando as relações entre propriedades dos gases ideais. Figura 731. Essas são as propriedades dos gases ideais. Monitor aqui à sua esquerda, né? Dando PV igual a RT, DU CV dt, DH CP dt. Se eu substituir DU igual a CV dt, né, e P igual a RT sobre V, na equação 725, a variação diferencial da entropia de um gás torna-se gás ideal, torna-se ds igual CV multiplica dTt mais R dV sobre V. Né? Lembrando que E é a constante universal dos gases. Né? E me dá a equação 7-30. A variação da entropia para um processo é obtida pela integração dessa relação. Ali está tudo na forma diferencial. Então, na forma diferencial, não fica complicado resolver a equação. Né? Então, eu tenho que achar a primitiva dela. Né? Como que eu faço isso? Integrando, certo? Essa equação. E integrando a equação 7-30, eu vou ter, né, S2 menos S1 igual a integral, né, o processo de integração, né, igual a integral
definida do estado 1 ao 2 de CV em função de t, dt sobre t, mais R log natural V2 sobre V1. Uma segunda relação para a variação da entropia de um gás ideal é obtida de modo semelhante, substituindo dH igual Cp dt e V igual RT sobre P, na equação 726. E integrando, essa equação, que vai se tornar S2 menos S1 igual a integral definida de um estado 1 a 2, Cpt dt sobre T menos R log natural de P2 sobre P1. Certo? A gente viu aqui que os calores específicos, os calores específicos dos gases ideais, com exceção dos gases monoatômicos, dependem da temperatura. E as integrais das equações 731 e 732 não podem ser resolvidas a menos que a dependência entre o calor específico a volume constante, CV, e calor específico a pressão constante, CP, e a temperatura seja conhecida. Mesmo quando as funções CV em função de t e CP em função de t estão disponíveis, a solução das integrais complicadas, sempre que a variação da entropia for calculada, e não é prático, não é um caso prático. Assim, restam duas opções razoáveis: efetuar a integração simplesmente admitindo calores específicos constantes, ou resolver as integrais uma vez e tabelar os resultados. As duas abordagens são apresentadas a seguir. Ok? Bom, a primeira abordagem, é admitir os calores específicos constantes, que é uma análise aproximada. Okay? Então, admitir esses calores constantes, específicos constantes para os gases ideais, é uma aproximação corriqueira, ou seja, usual, dentro da termodinâmica, da qual fizemos uso anteriormente em várias ocasiões. Ela geralmente simplifica bastante essa análise, e o preço que pagamos por essa conveniência é uma certa perda de precisão. Aí cabe a você, engenheiro, avaliar o quanto custa essa precisão para você. Você quer mais preciso, menos preciso? Isso tem um preço, E isso que o autor fala aqui. A magnitude do erro introduzido por essa hipótese depende da situação. Por exemplo, para gases monoatômicos, como hélio, os calores específicos não dependem da temperatura. Portanto, a hipótese de calor específico constante não induz a nenhum erro. Para os gases ideais, cujos valores específicos variam quase que linearmente no intervalo de temperatura em questão, o possível erro é minimizado, usando valores de calor específico avaliados na temperatura média, como mostra a figura 732 à sua direita. Em geral, os resultados obtidos dessa forma são suficientemente precisos se a faixa de temperatura não for maior que algumas centenas de graus. A expressão para a variação da entropia dos gases ideais, sob a hipótese de calor específico constante, são facilmente obtidas pela substituição de CV e CP, na equação 731 e 732, respectivamente. Se a gente integrar essas equações, nós vamos ter que S2 menos S1 igual CV médio, multiplica o logaritmo de T2, T1, mais R logaritmo natural de V2 sobre V1. E abaixo, S2 menos S1, ΔS, portanto, igual CP médio, logaritmo natural T2, T1, mais menos R logaritmo natural de P2, P1. Equação 734. Certo? Essas variações de entropia também podem ser expressas na base molar. Multiplicando essas relações pela base molar, nós temos S traço, subscrito S traço 2 menos S traço 1 igual CV traço, médio, que multiplica o logaritmo natural T2 sobre T1 mais RU, logaritmo natural de V2 e 1, certo? E S traço 2 menos S traço 1 igual
CP traço médio, logaritmo natural T2, T1, menos RU, certo? Né? Logaritmo natural de P2, P1. Bom, e esses calores específicos variáveis? Né? Segunda hipótese, é uma análise mais exata. Né? Quando a variação de temperatura durante um processo é grande e os calores específicos do gás ideal variam de forma não linear dentro do intervalo de temperatura, a hipótese de calores específicos constantes pode levar a erros consideráveis nos cálculos da variação de entropia. Nesses casos, a variação do calor específico à temperatura deve ser levada em conta adequadamente, utilizando relações exatas para os calores específicos, em função da temperatura. A variação da entropia durante o processo pode ser determinada substituindo as relações CV em função de T e CV em função de T. CP em função de T, desculpe, né? CV e CP. Né? Nas equações 731 e 732, realizando as integrações. Em vez de resolver essas integrais trabalhosas, sempre que tivermos um novo processo, é mais conveniente resolvê-las apenas uma vez e trabalhar os dados. Com essa finalidade, optamos pelo zero absoluto, como temperatura de referência, e definimos uma função S sobrescrito zero, como S0 igual a integral definida, estado zero, a temperatura, em questão, Cp em função da temperatura dt sobre T. Equação 737. Obviamente, esse S sobrescrito zero é uma função apenas da temperatura, e seu valor é zero a temperatura de zero absoluto. Os valores S0 são calculados em diversas temperaturas, e os resultados para o ar são tabelados no apêndice em função da temperatura. Né? Dada essa definição, a integral da equação 732 torna-se integral definida de 1 a 2, né, do estado 1 a 2, de Cp T dt sobre T, que é igual à variação da entropia no estado zero. Né? Zero. Ou seja, S2 zero menos S1 zero. Tá? Só um minutinho. Onde o S0 é o valor de S0 a temperatura 2, o S02. O S01 é o S0 no valor da temperatura 1. Dessa forma, S2 menos S1 igual a S02 menos S01, né? Menos R, certo? Logaritmo natural de P2 sobre P1. Equação 739. Se você quiser fazer isso com base molar, né? Também pode fazer com S sobrescrito traço, né? Vou chamar de S traço, S traço 2 menos S traço 1 igual S traço 0, 2 menos S traço 0, 1 menos RU, logaritmo natural de P2 sobre P1. Equação 7 traço 40. Né? Aqui eu tenho na figura 737, à sua esquerda, a entropia de um gás ideal. Né? Que a entropia de um gás ideal depende da temperatura e da pressão. A função S0 representa apenas parte da entropia que depende da temperatura. Tá? Observe que, ao contrário da energia interna e da entalpia, do U e da entalpia, a entropia de um gás ideal varia com o volume específico ou com a pressão, e também com a temperatura. Assim, a entropia não pode ser tabelada como uma função apenas da temperatura. Os valores S0 das tabelas levam em conta as dependências entre entropia e temperatura, como mostra a figura 733, né, que é à sua esquerda. A variação da entropia com a pressão é computada pelo último termo da equação 739. Né? Outra relação para a variação da entropia pode ser desenvolvida com base na equação 731. Okay? Mas isso exigiria uma definição de outra função e a tabulação dos seus valores, o que não seria prático. Em seguida, abaixo a gente dá, né, o livro mostra aqui exemplo 7-9, ok? Né, que eu peço para vocês resolverem e estudarem.
Bom, vamos falar agora um pouco em processos isentrópicos de gases ideais, né? Nas várias relações para os processos isentrópicos de gases ideais, podem ser obtidas igualando a zero as relações para a variação de entropia desenvolvida anteriormente. Isso será feito primeiro para os calores específicos constantes e em seguida para os calores específicos variáveis, né? E tratando desses calores específicos constantes, sobre uma análise aproximada. Quando a hipótese do calor específico constante é válida, as relações isentrópicas dos gases ideais são obtidas igualando as equações 733 e 734 a zero, né? Da equação 733, nós temos que o logaritmo natural T2 sobre T1 igual menos R sobre CV, que multiplica o logaritmo natural de V2 sobre V1. Isso pode ser reescrito como logaritmo natural T2 sobre T1 igual ao logaritmo natural de V1 sobre V2 elevado a R, constante universal, sobre CP. Né? Ou T2 sobre T1, né? a uma entropia constante, certo? Igual V2 sobre V1 elevado a K menos 1, isso com gás ideal. Então, nós temos a equação 741 e 742. Né? O R vai ser R igual Cp menos Cv. Nós vemos aqui que o R é uma diferença dos calores específicos constantes, né? A pressão constante e a volume constante. E esse K que está aí é uma constante, que é a relação de Cp sobre Cv. Né? Portanto, R sobre Cv igual a K menos 1. A equação 742 é a primeira relação isentrópica dos gases ideais, sob a hipótese de calor específico constante. A segunda relação isentrópica é obtida de modo semelhante a partir da equação 734, né? Com o seguinte resultado: T2 sobre T1, né? Sendo para um sistema com entropia constante, um estado em entropia constante, né? É igual a P2 menos P1 elevado a K menos 1 dividido por K. Isso para um gás ideal. Nossa equação 743. Bom, a terceira relação isentrópica é obtida substituindo a equação 743 na equação 742 e simplificando. Dessa forma, eu tenho P2P1 para um estado de entropia constante é igual a V1 sobre V2 elevado a K, um gás ideal. As equações 742 e 744 podem também ser escritas na forma compacta, como TV T vezes V elevado a K menos 1 igual a constante, TP elevado a 1 menos K sobre K igual a uma constante, e PV elevado a K igual a uma constante. Esse é um gás ideal. Respectivamente, são as equações 3, 7, 4, 5, 7, 4, 6, 7, 4, 7. Okay? Em geral, a razão dos calores específicos K varia com a temperatura. E, portanto, é preciso usar o valor médio de K para o intervalo de temperatura. Observe que as relações isentrópicas dos gases ideais anteriormente mostrados, como o nome diz, são válidas estritamente para processos isentrópicos, entropia constante, apenas quando a hipótese de calor específico constante for apropriada, conforme mostra a figura 736. Né? Bom, aí na figura 736, à sua esquerda do nosso vídeo, a gente tem que as relações isentrópicas dos gases ideais são válidas apenas para os processos isentrópicos de gases ideais. Né? Então, T2 sobre T1 no processo com entropia constante é igual a P2 sobre P1 elevado a K menos 1 sobre K, né? Que é igual a V1 sobre V2 elevado a K menos 1. Isso é um gás ideal, isso é válido para um gás ideal, processo isentrópico, calores específicos constantes. Okay? Se não for essa condição, não são válidas essas equações. Né? Bom, falamos em calores específicos constantes e calores específicos variáveis, né? Uma análise exata. Quando a hipótese de calor específico constante não é apropriada, as relações isentrópicas desenvolvidas anteriormente podem produzir resultados não muito precisos. Né? Nesse caso, nem faça, né, essa estimativa, esse cálculo.
Nesses casos, devemos usar uma relação isentrópica obtida a partir da equação 739, que leva em conta a variação dos calores específicos com a temperatura. Né? Igualando essa equação a zero, nós temos, né, 0 igual S02 menos S01 menos R logaritmo natural P2P1. Ou S02 igual S01 mais R logaritmo natural P2P1. Essa equação 748, duas formas, né? Onde S02 é o valor de S0 no final do processo isentrópico e S01 no início. Né? Bom, e a pressão relativa e volume específico relativo? Nós vimos constante, variável, vamos ver relativa. Né? A pressão relativa e volume específico relativos. A equação 748, apresentada acima, apresenta, né, um modo exato de avaliar as variações das propriedades dos gases ideais durante processos isentrópicos, uma vez que ela leva em conta a variação dos calores específicos com a temperatura. Entretanto, ela pode resultar em interações cansativas, ou seja, trabalhosas, né, quando a relação entre volumes for dada em vez da razão entre pressões. Isso pode ser bastante inconveniente em estudo de otimização, que geralmente exige um grande número de cálculos repetitivos. Para remediarmos essa deficiência, definimos duas novas grandezas adimensionais ou não dimensionais, né, associadas aos processos isentrópicos. Tá? A definição da primeira grandeza tem como base a equação 748, vista anteriormente, e que pode ser rearranjada como P2 sobre P1 igual ao exponencial de S02 menos S01 sobre R. Né? Isso também pode ser escrito da forma P2 sobre P1 igual ao exponencial de S02 sobre R, né? No numerador, no denominador, exponencial de S01 sobre R. Okay? Dessa forma, a quantidade exponencial de S0 sobre R é definida como pressão relativa PR. E essa definição, né, com essa definição, a expressão anterior torna-se P2 sobre P1, num processo com entropia constante, é igual a PR2 e PR1. Equação 749. A gente pode observar que essa pressão relativa PR é uma grandeza adimensional. Na verdade, é pressão de nome, né? Que ela não tem dimensão. É uma grandeza adimensional. E ela é só função da temperatura, porque S0 depende apenas da temperatura. Portanto, os valores de PR podem ser tabelados em função da temperatura. Isso é feito, como vocês podem constatar lá no final desse livro, na tabela A17. Okay? O uso dos dados de PR é ilustrado na figura 737, aqui à sua direita. Né? Eu mostro a folha de caderno aqui, ó, pautada. Processos isentrópicos, dados P1, T1 e P2. Encontrar T2. Eu mostro a relação entre eles. Né? O uso de dados de P, da pressão, para calcular a temperatura final de um processo isentrópico. Guarde isso aqui, gente, é muito útil essa ferramenta. Às vezes, as razões entre os volumes, né, específicos são fornecidas em vez das razões entre pressões. Isso é comum, por exemplo, nas áreas de motores automotivos. Em tais casos, é preciso trabalhar com razões entre volumes. Assim, definimos outra grandeza relacionada à razão entre volumes específicos para processos isentrópicos. Isso é feito utilizando a equação do gás ideal e a equação 7-49, que foi vista acima, né? Onde PV1T1, PV2T2, que acarreta que V2 menos V2 sobre V1 igual T2T1, P1, P2 igual T2, né, vezes T2 sobre T1, PR1 sobre PR2 igual T2 sobre PR2 sobre T1 sobre PR1. Não precisa decorar isso aqui não. Basta saber o significado, o que essas equações estão dizendo para a gente e saber onde achá-las quando precisar. Né? E decorar tudo isso aqui você fica meio maluco.
Bom, essa grandeza, temperatura pela pressão, é uma função apenas da temperatura e é definida como volume específico relativo VR. Né? Assim, V2 sobre V1 para um sistema com entropia constante é igual a VR2 sobre VR1. Né? Equação 7-50. As equações 749 e 750, elas são válidas estritamente para processos isentrópicos, com gases ideais. Né? Fora disso, não vale. Elas levam em conta a variação dos calores específicos com a temperatura e, portanto, produzem resultados mais precisos do que os fornecidos pelas equações 742 e 747. A tabela A17, no final desse livro, né, lista os valores de PR e VR para o ar. Bom, em seguida eu tenho um exemplo aqui, 710, né, com pressão isentrópica do ar no motor automóvel. Tá? Por favor, estudem exercício. Dois exercícios. Um outro de 7-11, que trata da compressão isentrópica de um gás ideal. Por favor, estudem. E vamos ver aqui o item, o subcapítulo 7-10, que trata do trabalho reversível no escoamento em regime permanente. Opa, já tenho volume de controle envolvido aí, escoamento, né, em regime permanente. Então vamos lá. O trabalho realizado durante um processo, ele depende da trajetória, bem como das propriedades no estado inicial e final. O trabalho de fronteira móvel reversível, quase equilíbrio, associado aos sistemas fechados, pode ser expresso utilizando as propriedades do fluido, como, né, na integração, onde o trabalho final é igual à integração definida, integral definida de PDV. Nós mencionamos que as interações de trabalho de quase equilíbrio levam ao máximo trabalho resultante para dispositivos que produzem trabalho, ao passo que levam o mínimo de trabalho requerido para dispositivos que consomem trabalho. Seria igualmente interessante expressar o trabalho associado aos dispositivos com escoamento em regime permanente, utilizando as propriedades do fluido. Né? Admitindo que a direção positiva para o trabalho seja para fora do sistema, ou seja, o sistema está produzindo trabalho, né? Está realizando trabalho, o balanço de energia para um dispositivo com escoamento em regime permanente, que passa por um processo internamente reversível, pode ser expresso na forma diferencial, como a diferencial, né, a derivada de QRV menos. Esse RV, gente, se subscrito, significa reversível, né? Menos a derivada do trabalho reversível igual DH mais DEC mais DEP. DH, variação da entalpia, DEC, variação da energia potencial, e DEV, energia cinética, desculpe, e DEP, variação da energia potencial. Né? Mas aqui nesse caso, a gente sabe, né? A gente sabe que a variação do calor para um sistema reversível é igual a TDS. E TDS é igual a DH menos VDP. Né? A variação de entalpia menos volume multiplica a variação da pressão. A primeira equação 7,16, a segunda 7,24. Daí nós temos que a derivada, ou a variação, né, do calor do processo reversível vai ser DH menos VDP. Se eu substituir essa relação na equação anterior e cancelando o DH, nós teremos menos a integral do trabalho no processo reversível igual a VDP mais DEC mais DEP. Né? Fazendo a integração, resolvendo essa equação diferencial, nós temos que o trabalho no processo reversível será menos a integral definida do estados 1 e 2, né, de VDP, menos a variação da energia cinética, menos a variação da energia potencial. Equação 7,51. Como essas variações dessas energias são desprezíveis, por que desprezíveis? Porque as velocidades normalmente não são grandes, não são muito altas nos processos de engenharia. Né? E o tamanho dos equipamentos também não é tão grande assim que não dê para a gente desprezar a energia potencial.
certo? Então considerou zero, por isso, né? Então, dessa forma, o trabalho reversível será igual à integral definida de 1 a 2 VdP, né? Equação 752, ok? Bom, as equações 751 e 752 são relações para o trabalho reversível resultante associado a um processo internamente reversível, de um dispositivo com escoamento em regime permanente, né? Elas produzirão um resultado negativo quando o trabalho for realizado sobre os sistemas, né? Tá? Entretanto, para evitar o sinal negativo, a equação 751 pode ser escrita para a entrada de trabalho nos dispositivos com escoamento em regime permanente, como compressores e bombas, por exemplo, onde eu tenho que entrar um trabalho para acionar o compressor ou a bomba, né? Não é como a turbina, que aciona a turbina, ela produz um trabalho, ela gera um trabalho, né? Então, dessa forma, a equação ficará trabalho reversível na entrada igual, né, à equação, a integral, desculpa, a integral definida do estado 1 a 2, né, VdP mais variação da energia cinética, que é o ΔTc, mais variação da energia potencial, que é o ΔTp, né? Tá? Então, nesse caso, a semelhança entre VdP nessas relações e PDV é impressionante. Elas não devem ser confundidas, uma vez que PDV está associado ao trabalho de fronteira reversível em sistemas fechados, como mostra a figura 741. Obviamente, para realizar a integração, é preciso conhecer a função de V, né? Tá? Em função de P, para o processo em questão. Quando o trabalho de fluido é incompressível, o volume específico V permanece constante, tá, durante o processo e pode ser retirado da integração. Assim, a equação 751 pode ser simplificada para trabalho reversível menos V P2 menos P1 menos variação da energia cinética menos variação da energia potencial. Para o escoamento em regime permanente de um líquido através de um dispositivo que não envolve interações de trabalho, por exemplo, um bocal ou trecho de um tubo, o termo de trabalho é zero e a equação anterior pode ser expressa por V P2 menos P1 mais velocidade 2, né, ao quadrado menos velocidade 1 ao quadrado, certo? Aqui está errado, tá? O 755 está errada a equação, né? Aqui o segundo termo de V é V1, né? Senão daria zero ali em cima, concorda? Sobre 2 mais G que multiplica Z2 menos Z1 igual a zero, ok? Essa é conhecida como a equação de Bernoulli. Vocês veem lá, lá na aula de mecânica dos fluidos, né? Equação de Bernoulli, né? Ela foi desenvolvida para um processo internamente reversível e, portanto, se aplica aos fluidos incompressíveis nos quais não há irreversibilidade, como atrito ou ondas de choque. Entretanto, essa equação pode ser modificada para incorporar tais efeitos. Bernoulli é super usada, né? Uma equação extremamente útil, né, no escoamento de fluidos, quando estudamos escoamentos de fluidos. Tá? A equação 752, Bernoulli, tem implicações importantes na engenharia, no que se refere aos dispositivos que produzem ou consomem trabalho em regime permanente, como turbinas, compressores e bombas. Essa equação deixa claro que o trabalho reversível no escoamento em regime permanente está intimamente associado ao volume específico do fluido que escoa através do dispositivo. Aqui até o autor frisa, né, em negrito, em itálico. Quanto maior for o volume específico, maior será o trabalho reversível produzido ou consumido pelo dispositivo com escoamento em regime permanente. Figura 742 à sua esquerda mostra isso, ilustra isso, né? Essa conclusão é igualmente válida para dispositivos com escoamento em regime permanente reais. Portanto, é imprescindível se esforçar para manter o volume específico de um fluido no nível mínimo possível durante um processo de compressão, minimizando assim o trabalho requerido, e no nível máximo possível durante. Bom, nas usinas de potência a vapor ou a gás, a elevação da pressão na bomba ou no compressor é igual à queda de pressão na turbina.
desde que não levemos em conta as perdas de pressão nos outros diversos componentes. Uma situação ideal, é claro, né? Que elas ocorrem. Nas usinas a vapor, a bomba processa o líquido, o qual tem um volume específico muito baixo, e na turbina processa o vapor, cujo volume específico é muitas vezes maior. Assim, o trabalho realizado pela turbina é muito maior que o trabalho entregue à bomba. Esse é um dos motivos, por exemplo, para uso, né, amplo uso de usinas de potência a vapor na geração de energia elétrica. Evidente, se você tivesse que entrar com um trabalho maior na bomba que movimenta o fluido, né, resultando maior, um trabalho menor na saída da turbina, a usina não seria viável, né? Se precisássemos comprimir o vapor de água que deixa a turbina de volta para a pressão na entrada da turbina antes de resfriá-lo, primeiro no condensador, com o intuito de economizar calor injetado, teríamos que fornecer todo o trabalho produzido pela turbina de volta ao compressor, né? Ou de volta à bomba, que tornaria inviável, né? Na verdade, o trabalho a ser fornecido seria até maior do que o trabalho produzido pela turbina, por causa das inversibilidades presentes em ambos os processos. Nas usinas de potência a gás, o fluido de trabalho, em geral o ar, é comprimido na fase gasosa, e uma parte considerável do trabalho produzido na turbina é consumida pelo compressor. Consequentemente, uma usina de potência a gás fornece menos trabalho líquido por unidade de massa do fluido de trabalho. Então, nós vemos aqui o exemplo 7.12, né? Trata esse assunto, estudem. E vamos parando por aqui, a parte 2, relativa ao capítulo 7, né? Na próxima aula trataremos a demonstração de que os dispositivos com escoamento e regime permanente produzem o máximo e consomem o mínimo trabalho quando o processo é reversível. Ok? Então, um abraço, até lá.